Boa tarde, pessoal. Então, eu conheci o Alan, né, através do YouTube, porque eu sou uma buscadora, né? Minha mãe tá ali para comprovar isso, assim, aquela coisa meio de adolescente que fala, adolescente é questionador e tal. Só que não, isso não foi só na adolescência, né? Sempre foi assim, eu sempre quis buscar as respostas para tudo. E sempre tive, né, paixões, assim, paixão pelo esporte, essa busca também, né, do autoconhecimento. Foi aí que o Alan também entrou na minha vida, né, porque os poemas dele são bem poemas da atualidade, assim, falam sobre a vida, sobre o dia a dia mesmo. E eu sempre, obrigada, sempre tive essa busca. Então, costumo dizer que, assim, ao longo da minha vida eu tive alguns desencontros que foram me levando ao meu encontro. Então, meu primeiro desencontro, né, na verdade, foi quando eu cursei Educação Física. Eu sempre gostei muito, né, minha mãe é uma grande incentivadora. Desde pequena sempre fiz atividade física. E aí, por gostar de praticar, eu falei, vou, né, estudar Educação Física. Aí fiz um ano de faculdade, falei, pô, não é bem isso. E aí já gostava, eu tive transtorno alimentar durante a adolescência, fui uma criança gordinha, depois aquela adolescente obsessiva por emagrecimento, quase desenvolvi uma anorexia, tinha medo de comer, passava mal na rua. Minha mãe já me levou ao hospital mesmo, né? Aquela coisa de queda de pressão e tudo. E aí comecei a ficar meio, né, paranoica com essa coisa do emagrecimento, totalmente em desequilíbrio mesmo, né? Mas aí depois quis desenvolver essa curiosidade também por estudar alimentação. Fui encontrando um pouco mais o equilíbrio, né, relacionando aí a atividade física com a alimentação, mas ainda muito louca por atividade física também. E aí, já cursando nutrição, eu fui fazer a área esportiva. Na verdade, antes de cursar a pós-graduação em nutrição esportiva, eu fui para a área hospitalar dentro do estágio, porque quando eu entrei na nutrição, embora amasse a área esportiva, eu achava que dentro da nutrição eu iria atuar na área hospitalar, porque sempre gostei da coisa do cuidado e tudo mais. Só que quando eu tive ali o dia a dia, né, do hospital, eu falei, não, a minha vibe é vida e não morte, né? Infelizmente, dentro do hospital, a gente tem esse contato muito mais, às vezes, de a nutrição entrar até como um conforto, um cuidado paliativo para o paciente, do que, às vezes, a esperança, né, de, através da alimentação, a gente estar doando vida. E aí ali eu meio que desencontrei um pouco da área e aí fui para a área esportiva, já que já era uma paixão. Fiz pós-graduação na área esportiva e aí já comecei a atuar, tem 9 anos que eu estou formada, desde que me formei sempre atuei em consultório, só que eu sempre levei muito a minha consulta para um outro caminho. Ao contrário do que muitas pessoas pensam que vão ao nutricionista e vai ser aquilo, eu preciso de alguém para pegar no meu pé, eu preciso de alguém que me proíba, que me corte as coisas, que me diga, né, o que eu posso e eu não posso. E eu nunca atuei assim. Os pacientes sempre falaram, poxa, a tua consulta é diferente, porque você escuta, você entende, né, você não fica cobrando ou punindo as coisas. E eu sempre busquei nessa coisa de ser questionadora entender o porquê. Não é simplesmente, a pessoa come uma barra de chocolate, corta o chocolate. Não, por que ela está comendo uma barra de chocolate? Será que é tão fácil assim, tão racional? Tipo, vamos cortar? Se fosse assim como eu costumo dizer, né? Entre aspas, saber o que pode ou não pode comer, a grande maioria das pessoas sabem. Mas a questão toda não é o saber, é o porquê não fazem, né? E aí, durante todo esse tempo, né, assim, que eu tenho de atuação, eu sempre levei muito a consulta para essa coisa da escuta ativa, né, de entender, de questionar. Mas por que comer uma barra de chocolate? Pô, você está comendo por fome, por ansiedade, por estresse, né? Sempre levando muito a consulta para esse lado. E aí, até dentro da área esportiva também, eu comecei a ver, porque mais um desencontro, né? Eu, quando fiz a pós em nutrição esportiva, eu gostava muito da coisa da nutrição do alto rendimento mesmo, de fisiculturismo, competição e tudo mais. Só que depois eu também comecei a perceber que dentro desse ambiente existe, embora, né, muitas pessoas aparentemente muito saudáveis, existem muitos transtornos, né?
que é o que eu falo, eu não quero simplesmente apresentar um resultado. Eu não quero, de repente, ter um atleta que vai estar lá e, poxa, aquele corpo exatamente que ele precisava dentro dos padrões, mas, na verdade, às custas de uma alma e de um espírito totalmente machucado, né? Porque ele está vendo simplesmente ali o corpo dele como uma máquina. E aí eu sempre levei muito a consulta para esse lado, do escutar, do procurar entender. E aí fui buscando também fora, né, da nutrição as respostas. Então também fiz curso de Health Coach, conheci também o yoga através da minha grande amiga que está ali, que é a Jana. E depois também fui conhecendo, né, algumas coisas até com o auxílio dela, de estudar um pouco também do yoga. Então, eu costumo dizer que, na verdade, é o todo. Eu comecei a observar que a alimentação, na verdade, ela é um grande instrumento de autoconhecimento, porque se você parar para observar a forma como a pessoa se alimenta, fala muito sobre ela, sobre como ela se relaciona com ela, com o meio, né, com o social, com os animais, com o meio ambiente, porque você vai sempre observar, poxa, eu costumo, né, sempre induzir, como dizem que são as perguntas que movem, né, o mundo e não as respostas, eu sempre induzo muitos dos meus pacientes a se questionarem. Poxa, se você sai, né, para trabalhar e fala, vou comer qualquer coisa. Ou seja, como você está se tratando se você está dando para o seu corpo qualquer coisa? Né? Então, assim, muito mais cômodo, de repente, eu chegar e falar, não, você tem que acordar 10 minutos antes de tomar um café da manhã. E aí eu vou travar ali um embate com o meu paciente que, às vezes, não tem menor autoestima suficiente, né, para, de repente, falar, pô, eu mereço, né, acordar 5, 10 minutos antes, nutrir o meu corpo, me preparar para ter um bom dia. Né? E por que eu vou estar ali para ser uma carrasca e falar, não, você tem que acordar? Ao contrário, ele vai se fechar mais ainda e não vai se ver como alguém importante, né? Então, acho que o meu principal prazer e meu principal desafio, né, diário é estar fazendo com que a pessoa olhe para ela com mais respeito, com mais amor, tentar descaracterizar tudo de negativo que a gente escuta por aí, né, quando fala de alimentação, né, como ter um corpo que está dentro dos padrões, ou você às custas de qualquer coisa, de qualquer sacrifício, né, atingir aquele resultado. Eu vou totalmente fora disso, até falo, pô, se você quer alguém que vai te fazer emagrecer 10 quilos em um mês, vai cortar tudo, vai pegar no seu pé, vai te punir, te cobrar, fica à vontade, tem profissionais para isso, cada um trabalha dentro da sua linha, mas eu não sou essa pessoa que vai te ajudar nisso. Agora, se você quer alguém que vai te ajudar, né, que vai fazer o máximo ali para te ajudar a rever a forma como você está se relacionando com o seu corpo, com a sua alimentação, até mesmo com as suas emoções, como está o teu estilo de vida, aí sim, conta comigo. E aí eu fui buscando, como eu falei, né, algumas ferramentas também fora da nutrição, estudei um pouco também de aromaterapia, fiz um curso de Theta Healing, sou praticante de yoga, dança, a academia frequentei durante muitos anos também, quase 15 anos treinando. E aí, como eu costumo dizer, né, até a minha relação com a atividade física é uma relação de autoconhecimento, né? Porque eu levo muito para esse lado, desde quando eu malhava, a cada exercício ali eu via como às vezes um desafio pessoal e não simplesmente, tá levantando um peso. Mas assim, se eu tô bem, eu treino melhor, ou aquele dia que eu me sinto fraca, eu lembro quão forte eu sou quando eu tô levantando um peso. Eu acho que isso também dentro do yoga também é muito trabalhado, né? Poxa, você não está simplesmente fazendo uma força para fazer um exercício. Você está lembrando ali da tua força, né, do seu poder interno. Ou você de repente não está conseguindo fazer uma postura, alguma coisa, porque você também não está bem naquele momento. E aí você vai buscando sempre dentro do seu limite, né, com muito autorrespeito, fazer uma postura bacana. E acho que é isso, sim. Essa é a minha filosofia, né, de trabalho. Sempre costumo dizer que, na verdade, a mudança não parte do racional, né? Mas eu acho que a nossa mudança alimentar está muito correlacionada ao nosso sistema de crenças, aos sentimentos, aos pensamentos.
Costumo dizer, por exemplo, quem vai querer emagrecer com toda a crença negativa que a gente tem aí fora de que emagrecer é passar fome, é abrir mão de vida social, é abrir mão de tudo que gosta. Pô, imagina, você já chega num profissional para buscar emagrecimento, mas totalmente fechado, né? Porque eu não iria querer, ninguém gosta, assim. Eu costumo dizer que eu sou totalmente a favor de liberdade. Então, por que eu vou privar, vou induzir a uma prisão ali, a uma proibição, se para mim, na verdade, o que a minha principal paixão é o conhecimento, porque eu acho que o conhecimento liberta. Então, eu estou ali para isso, para ser meramente intermediar ali um processo através do conhecimento, seja da alimentação ou dessa busca pelo autoconhecimento também, para que, o que é o objetivo final, a pessoa desenvolva maior autoestima e aí, consequentemente, ela vai querer se sentir, preparada para se alimentar melhor, se cuidar melhor, ter uma vida mais leve e aí, consequentemente, ela vai emagrecer ou vai ter a transformação alimentar. Então, o que eu costumo dizer, na verdade, essa mudança ela vai estar lá no processo final e não ao contrário, não tem como a gente mudar de lá para cá, simplesmente pegar aquele papelzinho, toma, ou chegar na internet, na revista, seja vou seguir essa dieta. E aí o que cada vez acontece, quando a pessoa vai por esse lado, é o quê? Mais sentimento negativo, maior frustração, menor autocuidado, porque são aquelas coisas padronizadas, às custas de muita restrição, de sofrimento, de períodos totalmente ondulatórios, você está fazendo algo, não sabe nem porquê, mas é porque a massa está fazendo, e aí você está naquele 100% força, foco e fé, e daqui a pouco 0% tudo, não faz mais nada, não segue nada. Então, acho que é isso, assim, o caminho é a gente realmente buscar esse autoconhecimento, essa autoestima, buscar os questionamentos também. Costumo sempre falar assim, não é porque eu brinco, final de semana, não, final de semana eu mereço, o pessoal fala muito isso, eu mereço sair, comer, beber e tal. Eu acho que, na verdade, merecer coisas boas a gente merece todo dia. Então não é porque chegou só no final de semana que a gente merece se dar algo positivo ou fazer algo positivo. Mas aí vem os questionamentos, será que eu mereço o que é bom ou o que é ruim? Não é induzindo a uma coisa de radicalismo, que eu sou totalmente contra. Eu como chocolate, como pizza, tudo normal. Mas eu sempre induzo esse questionamento assim, poxa, eu mereço o quê? Na verdade, eu acho que o que eu mereço, que todos nós merecemos diariamente, é se tratar com amor, se tratar com carinho, com respeito. Então, a gente vai querer para o nosso corpo algo positivo ou negativo. Então, o que eu sempre costumo induzir é esse questionamento. Poxa, você quer, Eu sempre costumo falar para os meus pacientes, vale a pena? Usa essa frase para tudo na vida, assim, vale a pena? Ou eu estou fazendo no automático? Tipo, eu estou numa festa, tem aquele bolo maravilhoso, que eu sei que a pessoa que fez faz com o maior amor, o maior capricho. De repente esse bolo vai valer a pena eu ter ali a minha exceção e comer. Mas por que ir no pensamento da massa, Por que não? Eu estou numa festa, eu tenho que comer? Não, você não tem que nada. Eu costumo até brincar com os pacientes que embaixo assim, do meu consultório tem um McDonald's, e às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou esperar chegar o final de semana para comer a besteira. Eu falo, quer descer ali agora comigo e ir? A pessoa fica assim, hoje? Sei lá, segunda-feira, terça-feira? Por que não? Nós somos livres, se eu decidir que eu quero comer agora, eu vou comer agora. E aí isso já induz a pessoa a pensar, não, se eu não como agora, por que no final de semana eu tenho que comer? Eu não tenho que nada. Se eu eleger que de repente hoje eu quero comer uma besteirinha, eu vou comer. E se eu eleger que final de semana eu não quero, eu quero manter o meu cuidado, eu vou manter.
Então, acho que são essas quebras, né, desses padrões, dessas crenças, que geram um processo de emagrecimento muito mais leve e definitivo do que aquela coisa, não, de segunda a sexta eu faço dieta, sábado e domingo é pé na jaca. Não, tanta coisa para se fazer, às vezes num sábado e num domingo, né? Eu sei que a comida ela tem muito do cunho social e acho que a gente não deve perder isso. Eu sempre respeito totalmente a forma como o paciente chega para mim. Se, por exemplo, ele vem de um estado, né, de uma região que tem a sua alimentação típica, eu vou respeitar e vou ajustar aquele padrão dele, acho que isso tem que ser respeitado. Assim como o social também, poxa, você vai, né, numa reunião de família, vai ter aquele bolo maravilhoso que a avó faz, que a tia faz. Ok, come, mas a gente não precisa comer um bolo inteiro, né? Ou não precisa fazer daquilo que é a nossa exceção ou aquela coisa para a gente degustar mesmo, né? Fazer daquilo ali, né, encher a barriga. Quanto mais a gente se mantém nutrido, né, a gente não vai ter aquela necessidade do comer pelo volume, né, mas sim saborear. Eu acho que exercer muito também a coisa da atenção presente, né, isso é muito importante. Estar ali comendo bolo, tentar comer, sentir o cheiro, sentir a textura, porque às vezes em um momento ali com aquela fatia, mas a gente realmente degustando, vai ver que já foi suficiente, mas não, às vezes a gente tá tão bom que já está pensando que ainda tem mais metade do bolo para comer, e aí acaba comendo desnecessariamente, né? Então acho que é isso, é sempre se questionar, né? Eu estou comendo por fome, por ansiedade, por estresse, né? É muito comum o pessoal que trabalha aqui no centro, atendo vários pacientes, a pessoa fala, cheguei estressada aí, né, o trânsito horrível e tudo mais, cheguei aí comi muito porque era o meu momento, né, a noite é o meu momento do prazer, aí eu vou e como. Por que não buscar outras formas de prazer, né, a gente sair um pouco desse automático? A comida é sim e deve continuar sendo uma fonte de prazer. Eu nunca vou defender que a pessoa tem que, né, fazer aquela dieta lá do... Claro, tem gente que gosta, mas para a grande maioria, a maioria não curte. Frango com batata doce, sabe? Comer isso do início ao fim do dia. Não, se a pessoa gosta, ok, mas se não gosta, acho que a alimentação tem que ser uma fonte de prazer. Mas não precisa ser o nosso único, né? A nossa única fonte de prazer. Eu acho que o que acontece muito é que a gente sai lá da infância, que brinca, se diverte, né? Tem várias formas de prazer. E aí chega ali na fase adulta, muitas vezes começa a viver para cumprir tarefas, né? Cuida disso, cuida daquilo, trabalha, às vezes está numa vida que não está tão satisfeita, num trabalho que não está feliz, levando um estilo de vida que não está feliz. E aí acaba que a alimentação, a comida, às vezes é a forma de prazer mais barata e mais imediata. Né? Eu costumo brincar, você está estressado, você paga, sei lá, R$2 no Kit Kat, mas para você fazer uma viagem para um lugar maneiro, você vai se planejar, você tem que fazer um investimento maior, tem que ter um tempo. E já a comida não, né? Você pisca, você adquire ali o que você quer rapidinho. Então acho que o que a gente tem que buscar se questionar a cada dia é isso. Não perder o prazer de comer, mas se perguntar, o que de repente eu fazia lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, que me dava muito prazer e eu deixei de fazer. Ou, né, resgatar esses antigos hobbies ou também buscar novos hobbies. Como eu estou levando a minha vida? Né? Tá sendo só no automático ou eu estou tirando nem que seja meia horinha para mim ali no dia e fazendo algo bacana? Porque pode parecer viagem, mas assim, isso, né, é uma experiência comprovada ali no consultório, o quanto às vezes esse autorresgate é o que gera uma transformação positiva, né, de que a pessoa começa a ver que realmente a alimentação não é a única fonte de prazer, começa a entender o gatilho que fez com que ela ganhasse peso. Eu, ao longo desses 9 anos aí, já atendi mais de 2.000 pacientes e a pergunta-chave que eu gosto de fazer é essa, assim, quando começou, né? Como a maioria que me procura é para o emagrecimento, costumo sempre perguntar isso, como começou o teu processo de ganho de peso? E na grande maioria dos casos, né, dos pacientes, vem atrelada a isso, a essa completa desconexão, assim,
comecei a viver na correria, trabalhar, estudar, ou né, tive filho, casei e tal. Coisas que a pessoa vai adquirindo, novos papéis, que obviamente é super normal, né? A gente ir adquirindo novos papéis na sociedade, mas vai se desconectando também dela mesma, né? Então a nossa busca diária, né, que eu sei que é um desafio, né, falando assim, parece lindo, parece que eu sou zen, pleno o tempo todo, não sou ansiosa beça, mas acho que é a nossa busca diária, tentar, né, esse equilíbrio entre cumprir os outros papéis também, mas sem perder essa conexão, né, consigo mesmo. E eu queria também abrir para vocês, assim, contei um pouquinho da minha história, mas eu não quis amarrar nenhum tema específico, para deixar aberto também, para saber se vocês têm alguma dúvida, ou se quiserem compartilhar também uma história, né, ou alguma dificuldade, fiquem à vontade. Só agradecer, né, sua palestra. Obrigada. Dizer que isso é uma luta. Eu, por exemplo, estou num treinamento de reeducação alimentar na empresa, vários nutricionistas, mas eu já sou repetente, né? Porque no risco coronário e isso tal. Mas eu tinha essa dificuldade, porque a nutricionista muito dizia que era para comer tapioca, que era para comer pão integral. E aí eu ficava assim perdida, eu não sabia muito que alimentação, apesar da minha alimentação ser mais vegetariana, ser mais saudável, orgânicos, coisa boa. Legal. Mas a nutrição é importantíssima, né? No nosso corpo, na nossa mente, porque quando como um alimento que não cai bem, nossa, passo muito mal, dor de cabeça, tem problema intestinal, é uma coisa horrível, né? Então, eu acho que é fundamental. E você também fez um curso de TECA, né? Isso, É importante, muito bom. Parabéns. Obrigada. É outro caminho, né? Sim. Não é só aquela rádio ali, né? Sim. Nutrição. Tira esse, bota aqui. Não combina, não tá certo. Sim. Eu não Sim. consigo fazer aquela dieta, aquele tudo, e aí eu tô na luta para emagrecer. Não, mas vai chegar lá. Obrigada por compartilhar a sua história. E o que eu costumo dizer é isso, assim, claro que cada profissional tem a sua conduta, mas eu costumo brincar, assim, de falar, pô, corta tudo até que corta os pulsos, né? Porque as pessoas chegam lá justamente assim, pô, é pra tirar carboidrato, não é? Aí eu costumo brincar, depois até passo minhas redes sociais, se vocês quiserem que eu compartilhe um pouco do trabalho, do estilo de vida também. Às vezes eu, 11 horas da noite, vou lá, posto um prato de arroz com feijão e toda a pessoa, essa hora, carboidrato, tipo, engorda, não engorda, fica meio, né? Sim. Que precisam jantar. Sim. E eu não dormia quando eu jantava. Aí eu fiz uma dieta só de proteína. Aí eu emagreci 7 quilos, mas eu comecei a passar mal, as minhas pernas, eu tinha dificuldade até para andar, estava assim, estressadíssima. Sim. Entendeu? Aí eu falei, não, isso não é o caminho. Sim. Entendeu? Então, você quer emagrecer, porque todo mundo diz que é bonita é magra, né? Quem está gordo está feio. Então você começa a ficar se sentindo mal, porque as pessoas olham para você e você está muito gorda. Você vai, essa roupa não serve para você. Na hora que você entra na loja, você não tem seu tamanho. Quer dizer, já sente assim. Um julgamento. Mal. E a dificuldade para você sair da obesidade é grande. Sim. É grande. Se uma nutricionista que tem a visão do todo, holística, né? É muito importante. Poxa, obrigada. É isso que justamente eu busco a cada dia, porque o que a senhora falou, são pessoas que já são extremamente julgadas por si mesmas e pela sociedade,
Então, assim, como a pessoa vai ter autoestima suficiente para querer melhorar? Normalmente o que acontece é uma visão contrária, né? A pessoa fala, então eu vou emagrecer para eu poder recuperar a minha autoestima. Mas não, eu costumo dizer assim, poxa, se você está educando uma criança, você vai chegar para uma criança e vai falar assim, eu te odeio, você tem que aprender a ler aí, mas eu te odeio. Não, você vai chegar, né, vai tentar, poxa, com carinho, poxa, você é tão estudioso, você é tão inteligente, vai, continua, persiste. Então, como que uma pessoa vai querer ter um emagrecimento positivo se ela já chega muitas vezes e fala assim, eu odeio essa barriga, eu odeio esse braço, eu odeio... Como é que você vai melhorar algo que você odeia? Normalmente, o amor é o principal veículo de transformação, né? A gente quer cuidar com amor daquilo que realmente a gente ama. Então, se não houver essa mudança do olhar, eu sei que, óbvio, existe um nível de insatisfação muito alto, às vezes, em relação ao próprio corpo, mas a gente só consegue realmente ter esse processo, né, definitivo de querer se cuidar e, consequentemente, chegar lá na ponta, né, que é o emagrecimento, através desse autorresgate. Em que momento foi que eu me abandonei? Onde que foi, né, que tudo isso aqui começou? E aí não desenvolver também um processo de culpa que às vezes acontece, né, de poxa, eu não deveria ter deixado isso aqui acontecer. Não, aconteceu, né, houve esse processo, mas espera aí, eu tô aqui, eu tô viva, eu tô com energia, eu tô com autoestima e quero mudar e vou mudar. Né? E parabéns por isso. A pessoa fica com culpa até a hora que ela come. Sim. Eu comi um chocolate, sabe, daquela dieta regrada? Sim. Aí você, às vezes, está ansioso, está estressado, o trabalho te cobra muito, e você acaba indo para a comida. Agora, por que você está indo para a comida? Sim. Tem algum motivo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante essa visão holística. Sim, e a culpa ela nunca é favorável, né? Eu sempre digo isso para os pacientes, porque a cada vez que você desenvolve a culpa, normalmente a culpa ela vem muito associada a esses processos de restrição, né? Compulsão-restrição, é o que mais acontece. Faz uma restrição absurda, vem acompanhada depois de uma compulsão absurda. Por quê? Justamente pelo processo de culpa. Então, quando a gente, por exemplo, eu sempre estimulo os pacientes, tudo bem, a gente está buscando dar o nosso melhor a cada dia. Não é o 100%, mas furou, recomeça, não entra no processo de culpa, de punição, de agora eu zero tudo, passo fome. Não, é recomeçar. Eu fui a uma nutricionista super famosa, dessas assim mais, né, até cara, Uhum. E aí quando eu cheguei, ela me passou uma dieta com coisas que eu não como já mais, esses embutidos. Ela, não, você tem que comer gordura, tem que comer isso, né? E aí eu falei, gente, mas eu não como mais isso, eu já estou comendo coisas mais light, assim, tipo, muito vegetariano, como carne também, mas vegetariano eu gosto de vez em quando, como muita fruta, legumes. Eu estou educando minha alimentação, comendo refrigerante, né, com biscoito, fazendo o que a nutricionista falou. Mas, quando ela passou toda essa dieta de coisas que eu já não como mais, por que eu vou comer de noite esses embutidos, entendeu? Se eu já não como mais isso. Então, entendeu? A mulher famosíssima. Sim. Então, eu acho que por aí você está no caminho certo. A nutrição é o todo, é o holístico, é a pessoa. Cada um tem um organismo, cada um tem um modo de viver, né? Eu saio, eu acordo 5 horas da manhã, 4 e pouca da manhã, chego em casa 10 e pouca da noite, moro sozinha. Como é que eu vou comer? Assim, não tem ninguém que faça a minha comida, se eu tenho que cozinhar. Então eu chego 10 e tanto da noite, eu como o que tem, né? Uma fruta, uma sopa, se eu não tiver uma sopa pronta, alguma coisa pronta, eu ia comer, eu não tinha. E aí você vai dormir ou ir embora. Já dorme com culpa, né? Ou com fome ou com culpa, o que você escolhe, né? Entendeu? Então, assim, tem que ter um equilíbrio, Sim. ter uma mudança dessa certeza. hábitos, né? Certeza. E do trabalho você não pode mudar, porque é aquilo mesmo, você tem que sair cedo, você morar longe, tal, e já entra nesse estresse. Aí você tá no ônibus, o cara, paçoquinha, não sei o quê, doce.
Sim. Abriu a porta da felicidade, né? Aí você chega no metrô, mundo de ofertas, todo lugar tem oferta. É uma luta muito grande. Sim. Uma mente. E é por isso que eu costumo dizer que é você celebrar também cada vitória. Por exemplo, come o docinho todo dia no ônibus. Caramba, um dia que eu consegui resistir. Que isso vai aumentando a tua autoestima. Eu já venci, eu estava no vegetariano aqui no ela, que é o meu horário de almoço, nem deveria comer, porque fazer meditação. Mas aí a moça me deu, ofertou a sobremesa de graça. Eu assisti Aí eu pensei, falei assim, não, tá 5 minutos para meditação, não tem que sair correndo. Aí eu comi. Parabéns. Vencer diário. Com certeza. Isso que você colocou é importante, é o que eu costumo falar para os pacientes, como ter um propósito, né? Você tinha o seu propósito de estar aqui meditando, você colocou isso na frente. Então, às vezes é o que eu costumo dizer, o propósito em si não é o emagrecimento. Talvez essa prática de todas as sextas-feiras de resistir à sobremesa por conta da meditação vá te levar a emagrecer. Eu costumo dizer que, na verdade, o emagrecimento ele vai ser, né, a chegada ali final. Mas se você coloca um outro propósito, né, de algo positivo e não esse olhar restritivo, se ela pensasse talvez, eu não posso comer porque isso aí vai engordar. Cara, isso ia trazer um peso tão grande, mas não, ela estava com foco no positivo, dela tá vindo para algo que faz bem a ela, queria deixá-la bem. Então, é essa transformação do olhar, né? Isso que faz a diferença. Tem muito modismo, né, hoje em dia. Sim. Como eu começo com aquilo. Todo mundo que não tem problema com glúten, lactose. Eu nasci numa fazenda, como é que eu vou deixar de comer leite? Depois, se eu nasci e fui criada bebendo leite. Então, se eu parar de beber leite, quer dizer, o meu organismo vai desacostumar. Aí, quando eu for beber leite, realmente eu vou passar mal. Entendeu? É assim que funciona. Cada pessoa é uma pessoa. Sim. Não vou dizer na hora, depois dos 30 anos não pode beber leite, depois de tal hora não existe regra. Sim. Se é assim, eu me sinto super bem bebendo leite. Sim, é o que eu costumo falar da individualidade, né? De respeitar a história. Eu bebo qualquer leite, de caixinha que não leite operacional. Eu bebo leite puro, aquele da fazenda, que vem na garrafa, que só vende no Zona Sul. Sim. E não é o leite desnatado, é o integral. E se for desnatado é operacional, porque ele já tem o processo. Sim. Entendeu? O que eu costumo dizer é que, infelizmente, assim, as pessoas às vezes estão mais apegadas ao micro, né, do que ao macro. Então, assim, ao invés de se preocuparem em rever toda essa história de vida e aí com isso, né, chegarem ao emagrecimento, atrelam muitas vezes o emagrecimento a esse tipo de detalhe, né, que tudo bem, de repente lá na pontinha final pode vir a ser também ajustado ou necessário dependendo da pessoa. Mas não é, de repente, a pessoa pensar, né, que, poxa, tá lá 30 quilos acima do peso e falar, é isso, é aquilo. São detalhes pontuais. Ela tem que realmente rever como ela tá levando a vida, né, de um modo geral. Diga. Primeiramente, agradecer essa oportunidade. Obrigada. Eu estou começando um processo de realmente retirada da cárcere. Eu não sei se tem alguma orientação que você pudesse dar nesse sentido. Eu realmente não conheço muito, eu realmente fui por conta própria. Tirei 3 dias na semana e agora resolvi realmente tirar todos os dias. Mas tenho preocupação com questão de saúde, né? Sim. Eu não sei se tem alguma orientação nesse sentido para que se mantenha no equilíbrio. Sim, boa pergunta. Inclusive, nada com Deus. Inclusive, eu até sou vegetariana, há 2 anos eu virei também vegetariana. Existe algumas coisas, é sempre legal assim, você está vendo individualmente mesmo com um profissional, para poder checar teus exames ou fazer ajustes também de quantidades, porque aí depende se você, além da questão de estar querendo cortar a carne, se você está buscando algum objetivo específico, também isso é importante. Mas de um modo geral, o que a gente costuma ter mais atenção numa alimentação vegetariana ou vegana é a parte da B12 e do ferro.
Então, por exemplo, o ferro da carne, ele é um ferro que a gente diz que tem uma alta biodisponibilidade, ele é prontamente assim absorvido quando a gente come. Já o ferro dos vegetais verdes escuros, né, que é o que deve predominar em relação ao tipo de vegetal de uma alimentação mais vegana ou vegetariana, ele é um ferro mais fraquinho, ele precisa da vitamina C para se ligar. Então é um detalhe muito importante em todas as refeições, né, de almoço e jantar. Você tentar sempre ter um vegetal verde escuro, um espinafre, uma couve, um brócolis, para ter essa presença do ferro e sempre associar com uma fruta cítrica. Então, ou tomar um limãozinho ali espremido na água, ou de repente comer uma fruta cítrica depois. A B12, embora haja essa preocupação maior com a população vegana, né, porque não consome nenhum tipo de produto animal, hoje em dia é uma coisa que eu acho que todo mundo, inclusive os onívoros também, o pessoal que come de tudo, né, carne também, deve estar sempre checando, porque eu já peguei vários pacientes que comem de tudo com B12 baixa, porque ela não tem só a ver com a questão do consumo dos alimentos de origem animal, e sim também com a nossa absorção intestinal, que a cada dia está pior, até por conta da alimentação industrializada, do estresse e tudo mais. Então, uma forma legal de checar é realmente a cada 3, 6 meses estar avaliando os exames, porque não necessariamente quer dizer que você suspendeu os produtos de origem animal, você já tem que fazer suplementação com B12, depende de como andam os seus exames. E no seu caso também você não virou vegana, né? Você ainda consome outros produtos de origem animal. Então isso a gente já fica um pouquinho mais tranquilo, mas sempre legal estar checando isso para todo mundo, porque a B12 ela tem um papel muito importante, tanto a nível neurológico, quanto também a nível de disposição, uma vitamina que faz parte aí do nosso sistema de energia. Então é importante todo mundo estar sempre checando. E outra coisa importante também, a nível de adequação, o pessoal se preocupa muito com a proteína, né? Ah, e a proteína? Na verdade, sempre que a gente ajusta o cereal e a leguminosa, que seria o clássico arroz com feijão, por exemplo, a gente consegue, através dessa junção, ter todos os aminoácidos que a gente precisa. Por isso a gente fala, arroz com feijão, combinação perfeita. Não necessariamente arroz com feijão, você pode estar comendo uma lentilha e um outro cereal, uma quinoa, um grão de bico e um trigo ali, uma saladinha. O importante é sempre ter esses dois. E antigamente se achava que tinha que ser sempre na mesma refeição, mas agora alguns estudos mais recentes já mostram que não necessariamente. Se de repente no meu almoço eu quero comer uma big salada de feijão fradinho, mas depois eu quero de tarde comer uma banana com a granola, eu tive mesmo em horários separados, mas eu tive lá o cereal e a leguminosa. Então não necessariamente precisa estar junto. Então basicamente em relação à adequação de nutrientes, é importante, né, esses detalhes assim, o cereal e a leguminosa por conta da proteína, essa questão da B12 estar sempre avaliando para ver se está em dia, o ferro ter esse cuidado, sempre vegetal verde escuro no almoço e no jantar, junto com vitamina C. E ajuda a B12 com algum alimento específico? Então, os que predominam na questão da B12 realmente são os de fonte animal, que aí seriam, né, os ovos, o laticínio, as carnes, de um modo geral. Por isso que é importante estar checando, porque na verdade também a B12 ela faz estoque. Então não é uma coisa, eu diminuí agora meu consumo de produtos de origem animal, ou cortei, eu já vou ter deficiência. Não. É sempre importante checar, a cada 6, 3 meses, está sempre checando. Claro que também existem profissionais, né? Cada um vai para um lado. Tem gente que às vezes acha melhor fazer suplementação diária. Alguns veganos mais restritos às vezes não querem também fazer suplementação sempre, porque alguns produtos, né, de suplementos também às vezes têm origem animal. Então por isso que é importante esse olhar mais individualizado. Obrigado. Nada. Eu queria perguntar para você sobre o chocolate. Você pega esse exemplo. O chocolate a gente come e começa a se comer compulsivamente. O chocolate, não sei se ele tem nesse componente dele alguma coisa que faz a gente viciar. Então tem o termo chocolate, né? Sim, sim. Esse termo, algumas pessoas então vêm lá em casa, por exemplo, o marido pega uma baixa, vai para ver televisão. Ele come a barra toda, sabe? Então, existe, de fato, assim, algum elemento que faça você ficar compulsivo dentro do
questão do chocolate? Sim, na verdade, assim, o açúcar, de um modo geral, ele exerce, né, esse mecanismo mesmo de acabar criando um vício. Por isso que é o que eu costumo... Aí vem a questão do autoconhecimento. Por exemplo, um paciente vira para mim e fala assim, Dani, eu tenho que cortar o doce. Eu falo, não, você não tem que cortar nada. Mas a pessoa, às vezes, já se conhecendo, ela fala para mim, eu prefiro... Aí eu falo, como normalmente você reage? Você é do tipo que se tiver uma barra, você consegue ir lá comer um quadradinho, 2 quadradinhos, ou se tiver uma barra, você come tudo de uma vez? Aí a pessoa, não, como tudo de uma vez. Então você está decidindo, de repente, evitar, porque você já sabe que hoje, talvez daqui a 1 mês, 2 meses, não seja assim. Você vai encontrando outras coisas que te deem prazer e não vai ser assim. Mas você já sabe que hoje, né, é melhor você evitar, porque você acaba caindo nessa compulsão. E aí tem várias coisas, tem a questão de, por exemplo, o açúcar criar esse mecanismo do vício, o açúcar com a gordura aumenta muito a palatabilidade do alimento, é por isso que as pessoas às vezes brincam e falam, comida de dieta é horrível, porque dependendo da comida que as pessoas chamam comida de dieta, às vezes quase não leva gordura, então a gordura, mesmo que seja um azeite, um óleo de coco, agrega sabor ao alimento, aquela comida seca, né, normalmente não é muito bacana. Tempero também, obviamente, mas assim, açúcar e gordura disparadamente são alimentos que são altamente, né, utilizados pela indústria como forma mesmo de aumentar a palatabilidade, esse vício também. E muitas vezes a forma como a pessoa come, porque tem a ver com o exemplo que eu dei do bolo. De repente, se você pega o chocolate, né, seu esposo lá pega o chocolate, uma fileirinha ali, e desliga a televisão, porque normalmente o que a pessoa faz? Liga a televisão, bota uma série ou bota uma novela, bota a barra de chocolate do lado e vai comendo. Então você não está nem prestando atenção no que está comendo. Se você pega esse mesmo alimento, desliga a televisão, olha, cheira, pega o quadradinho, derrete na boca, usa todas as partes da sua língua, sente aquele sabor, de repente na segunda fileirinha você vai começar, tá melado, não quero mais. Então tem muito... Tenta ver se ele faz esse teste e depois você me conta. Obrigado. Nada, que isso. Mais alguma dúvida? Pode falar. Obrigada. E partindo da sua experiência pessoal, acho isso muito corajoso. Obrigada. Acho que tem um poder muito grande, né? Seja do planeta, seja do Thiago, de estar promovendo esse diálogo do yoga com várias áreas, sobre sativa, obrigada. Yoga, né? Enfim. Mas eu queria colocar no aspecto civilizatório da alimentação, né? São 2 perguntas, uma vai dialogar com a Rafael, né? Tem alguns livros que marcaram bastante. Primeiro é a Profecia Celestina, você deve ter conhecimento, né? Outra é a Fisiologia da Alma, do Ramatiz, independente da crença ou não, se a gente pegar o conteúdo, né? Ele fala do impacto da alimentação no processo de construção das pessoas, né? E no comportamento. Tá? Quando a gente pensa nesse nível macro, o alimento o carnívoro, né? O alimento, o sofrimento, descreve todo o sofrimento animal, né? Todos os processos, tudo que o animal sente no processo de abate, né? Fora as questões de antibióticos, de hormônios, os processos que constrangem a vida, né? A biopolítica, a se produzir mais, menos custos, né? Enfim, você conhece isso muito melhor do que eu, né? E como que a ingestão da carne aumenta a instintividade, a animosidade. Então, a primeira pergunta é nesse sentido, em relação à carne, né? A carne como um todo, o alimento que é produto do sofrimento. Sim. Né? O aspecto disso na civilização, uma sociedade adoecida, violenta, etc. E tal, né? Esses 2 livros acho que são grandes referenciados, a Profecia Celestina, porque ele fala da dimensão sutil do alimento, não só da dimensão da energia física, mas da energia espiritual, da alimentar sua mente e do espírito. Sim. Né? Então você está trazendo marcas no nível perispiritual, do corpo sutil. Né? E o que a colega falou, existiriam pessoas que de fato, por uma questão de compulsão alimentar, né? Patologia, né?
não conseguem ter essa medida do não só do corpo e tudo me satisfaz, né? Sim. Essa pessoa, em relação à farinha branca, a açúcar, alguns alimentos, ela não consegue ter essa medida. Para essas pessoas, no caso, a solução seria a total abstinência, enfim, são duas questões que eu te falo. Sim, na verdade, assim, a compulsão alimentar, ela é sempre tratada com equipe multidisciplinar, né? Então, o bacana é ter um nutricionista, mas também ter um psicólogo junto, até para, né, ele entender todo o processo ali da compulsão, por que foi gerado e tudo mais. O que eu costumo fazer, sempre partindo desse olhar da individualidade, e aí também já entra um pouco nessa questão também da exclusão ou não da carne, é o respeito e o autoconhecimento. Então, por isso que eu falo, poxa, realmente o melhor dos mundos para quem tem uma compulsão, às vezes é a exclusão? Sim, porque a comida ela entra como um vício, assim como qualquer outro, né? Assim como a pessoa que tem um vício, né, de algum tipo de droga, começar ali, né, a consumir, ela vai desencadear. Então, se a pessoa vira para mim e já se considera como um viciado mesmo, né, fala, poxa, eu começo e não consigo parar, ela está se autoconhecendo e falando, Dani, hoje, nesse momento, eu ainda não tenho capacidade de degustar um alimento e parar. Então, eu trabalho muito com esse autorrespeito. E aí sempre, né, poxa, falando, então vamos buscar, né, um acompanhamento sempre, todos os pacientes que podem, eu falo, poxa, busca também uma psicóloga, buscar atividade física, porque, na verdade, o tratamento, muitas vezes, da obesidade, como ela é uma doença multifatorial, ela deve ser também tratada por uma equipe multidisciplinar. Então, sempre realmente reforça essa importância. E aí entra um pouco também a questão da exclusão ou não da carne. O que eu costumo dizer é que, assim, por mais que até dentro da filosofia do yoga, né, tem a questão da não violência e todo o processo de abate, não só o bovino, mas, por exemplo, poxa, a carne, o frango, né, a galinha poedeira, é confinada, corta o bico para uma não bater, né, bicar a outra até morrer, né, até matar, porque está num ambiente de confinamento, de estresse. O peixe, que tudo bem, não sangrou, mas ele morreu asfixiado, é uma morte linda? Não, não é. Mas aí eu volto para a questão que a gente conversou lá no começo. Se o processo de emagrecimento não é um processo racional, geralmente, né, de pegar e seguir uma dieta racionalmente, sem compreender todo esse sentimento por trás, eu sempre questiono muito isso de, por exemplo, da mesma forma que eu não quero gerar um sofrimento animal, esse é o meu posicionamento, eu defendo 100%, assim, quem pensa de uma forma diferente, eu não estou aqui para, né, discordar de ninguém, mas é o meu posicionamento. Da mesma forma que eu não defendo o sofrimento animal, eu também não defendo o sofrimento humano. Então, se hoje, de repente, o meu pai é louco por carne, louco por churrasco, se eu não acredito que, de repente, a dieta, né, de fora para dentro vai mudar a vida de uma pessoa que precisa emagrecer, não sou eu, de repente, chegando num momento de prazer do meu pai de um churrasco e mostrar lá vídeo de abate, tentar, catequizar e tal, que eu vou mudar. Quantas pessoas eu já vi que chegaram lá no meu consultório? E eu não falo, por exemplo, eu sou nutricionista vegetariana, não. Meus pacientes comem carne, eu vou adequar a escolha deles, assim, acho que o meu principal que eu falo, o que me rege, né, geralmente eu tento ir pelo caminho ali do respeito, do acolhimento, né, do amor ali com cada um. Então, se a pessoa come, eu vou respeitar o hábito dela. Agora, eu acho que tudo parte muito desse de dentro para fora. Uma pessoa que às vezes já está com um outro olhar, ela já está numa busca maior de autoconhecimento, uma maior conexão com a natureza e tudo mais. Acontece. Tem pessoas que, por exemplo, já chegaram até o meu consultório aos prantos porque viram esses documentários, né, essas séries que mostram abate e tudo. Eu chorei uma semana inteira e voltei a comer carne. Então, assim, ela foi impactada ali, mas aquilo, né, como eu acho que não estava ainda ali, né, de dentro para fora, aquela coisa dela já tá interiormente, não sei, preparada para essa mudança, é muito comum que a pessoa não interiorize aquilo ali. Então, acho que vai muito, né, eu pelo menos me baseei muito nessa questão do autorrespeito. Se a pessoa começa, porque eu acho que a pessoa só muda quando ela quer também. Se ela começa, de repente, manifestar para mim algum interesse, alguma curiosidade,
Mas às vezes, como acontecia comigo, nunca fui muito fã de carne, mas eu tinha um apego mesmo, sincero, à vaidade e tinha medo, às vezes, mas se eu deixar, mesmo já tendo estudado e já tendo atendido vários pacientes que eu já atendia, veganos e vegetarianos, eu era apegada à vaidade e às vezes ficava, mas será que no fundo, se eu deixar de comer, eu não vou perder massa? Eu ficava meio assim. E chegou um momento que eu não conseguia. Eu racionalmente queria, porque eu ainda estava apegada à vaidade, eu queria comer a carne, mas simplesmente travou. Eu passei a olhar o animal como eu ali refletido e não consegui mais comer um outro ser, né, digamos assim. E aí eu parei de comer. Então foi a questão do sentimento que mudou a minha ação, né, de me alimentar. Então eu acredito às vezes que o caminho é um pouco mais por esse lado. Por isso que às vezes eu, né, de repente pregar, né, tudo bem, de repente outra pessoa vai por esse caminho, mas eu pregar que vai ser no não comer a carne, vai ser de repente, né, numa escolha vegana ou vegetariana, que a pessoa vai se tornar mais pacífica, não sei, eu acredito mais às vezes que acaba sendo mais o de dentro para fora. Mas concordo, de repente, né, com quem também pensa diferente. O vegetarianismo não é sinônimo de elevação espiritual, né? Os grandes tiranos que eram vegetarianos. Mas me parece que a busca espiritual, né, e do autoconhecimento pode conduzir você a escolhas não violentas igualmente, sem se violentar, né? E aí não faz sentido, né? Você falou uma relação. Super acredito. Sim. A violência para fazer sentido em todos os níveis, não só na alimentação. Sim. Eu posso ser vegetariano sem você incluir. Sim. É verdade? Sim. Então a rinça é um conceito integral, né? Mas a gente vai abraçando aos poucos. Com certeza. Respeitando os nossos limites. Com certeza. Gratidão, gente. Eu que agradeço. Obrigada. Fechou? Obrigada.